Não adianta a gente achar que a gente nunca mais vai ter problema. Quando a gente está muito feliz, que a gente nunca vai ter problema. Ou quando a gente está muito triste, que a gente nunca vai sair daquele lugar. A vida é assim, você vai voltar para os lugares de tristeza e de alegria. Acontece que você, quando está triste, tem que acreditar que, peraí, eu hoje, toda vez que eu passo uma situação difícil, eu penso assim, não, mas peraí, depois de uma situação triste, sempre vem uma vitória. Aí aquilo ali me motiva e realmente acontece. Olá, olá! Está no ar mais um episódio do InstaCast CL, o seu podcast ao vivo aqui no Instagram. Toda semana um novo episódio para você. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Carmen Lima, esse é o episódio 7 e mais um tema que eu tenho certeza que vai inspirar a sua vida. Aqui é o lugar onde a gente explora como o autoconhecimento pode potencializar todas as áreas da nossa vida. Então, toda semana eu trago um especialista ou uma pessoa que viveu uma virada na vida através do autoconhecimento. A ideia aqui é que a gente possa se manter conectados ao poder do autoconhecimento. Existe uma máxima, eu não sei se você conhece, que ela diz o seguinte: se você quer se manter aquecido, fique perto da fogueira. Então aqui, essa é a nossa fogueira para nos mantermos aquecidos em conhecimento. Pega papel e caneta para anotar os seus insights, porque eu tenho certeza que essa live vai te inspirar a promover mudanças na sua vida. E como eu costumo dizer, uma sacada pode mudar todo o jogo da nossa vida. E quem sabe hoje a gente compartilha aqui essa sacada importante para você. Fechado? Bom, ela veio de uma pequena cidade do Espírito Santo para um expressivo empreendimento aqui nos Estados Unidos. Há 10 anos vivendo aqui na Flórida, ela é formada em comunicação social e proprietária da Vanessa Tessinari Joias. Ela é mãe do Anthony, esposa do Alan e uma mulher extraordinária. Um dos seus talentos é a comunicação e graças a Deus ela tem vários outros e ela faz bom uso deles. Com uma audiência no Instagram muito bem engajada e clientes fidelizadas, as suas lives de vendas alcançam assim métricas espetaculares. A palavra de ordem dela é excelência no atendimento, capricho nas embalagens, carisma e conhecer muito bem não só as suas clientes, como também a si própria. A sua missão é elevar a autoestima das suas clientes, combinando estilo e cuidado. Porém, nem sempre a sua vida foi esse glamour todo. A sua jornada é trilhada com muita fé em Deus, ousadia, busca constante por conhecimento, estratégias, determinação e muito amor pelo que faz. Olá, muito Olá, boa noite! boa noite, obrigada por você estar aqui. Eu estou muito feliz, Vanessa, seja bem-vinda. Muito obrigada a você pelo convite, por me permitir compartilhar um pouquinho da minha trajetória, né? Entre trancos e barrancos, e a gente sobreviveu até aqui. Então, muito obrigada, Carmen, que todos aí, que eu possa colaborar, né? Com propósito na vida de cada um que assistir ao vivo e depois do ao vivo também esse podcast, porque temos uma coisa em comum, né? A gente trabalha com propósito, então não é sobre a gente, é sobre o que a gente ajuda as pessoas de alguma forma. Então, muito obrigada mais uma vez. Nossa, eu estou muito feliz, Vanessa, porque a gente tem uma história aqui, né? E eu costumo dizer, as pessoas me falam assim, Carmen, todo mundo que você convida, você fala que é um convidado especial, que é uma convidada especial, mas de fato é.
porque eu só trago aqui para o InstaCast pessoas que, de fato, fazem parte de alguma parte da minha vida em algum momento, pessoas que eu conheço o trabalho, o profissionalismo, e pessoas que eu acredito que podem trazer uma contribuição relevante para a nossa audiência. Obrigada. Então, legal. Vanessa, hoje você trouxe, né, um tema muito interessante para a gente, que é como o autoconhecimento é o caminho para o sucesso nos seus negócios, para o sucesso empresarial. Eu queria já começar com algo aqui para a gente iniciar os nossos trabalhos, né? Que você saiu do Brasil com um sonho, né, de conquistar a América, assim como muitos de nós imigrantes, e enfrentou todos os desafios de um imigrante, e hoje é uma empresária de sucesso, reconhecida não só aqui na Flórida, como em vários estados dos Estados Unidos, nessa sua indústria de semijoias, né? Mas mesmo enfrentando os medos, as barreiras, né, como o idioma, a cultura daqui, a forma de fazer negócio muito diferente do Brasil, o que te deu forças para começar, mesmo sem ter um caminho tão claro naquele momento da chegada? Eu acho que é uma mistura de coisas, né? Envolve alguns pontos. É a necessidade da gente fazer algo que realmente mova o nosso coração, mova o que a gente ama realmente, né? Porque eu faço isso desde o Brasil. Então, meu sonho era trabalhar com isso aqui. E também muita fé em Deus, porque assim não tem como a gente fazer nada. Nada. Esse país, ele ensina que a gente tem a total dependência de Deus mesmo. É claro, buscando conhecimento, fazendo o nosso melhor, aprendendo um pouco mais da gente, porque foi aqui que eu consegui estudar um pouco mais sobre mim mesma com o autoconhecimento. E que, incrivelmente, né, Carmen, depois eu cheguei a essa conclusão que, meu Deus, foi o autoconhecimento que me libertou para chegar onde eu tô hoje. E são vários fatores, assim. Eu trabalhei por um tempo com a limpeza de casas, né? E ali, com a questão da minha coluna, foi travando e tal, não era o que eu gostaria de fazer, era o que eu precisava naquele momento fazer, porque adulto é assim, a gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que precisa ser feito, né? Então, eu precisei fazer por um momento, mas o meu sonho era outro, era impactar vidas, era realmente ter um propósito através das semijoias, né? E hoje, realmente, eu falo que eu não vendo semijoias. Eu vendo autoestima, amor próprio, estilo, porque é isso que eu vejo que as pessoas precisam, principalmente as pessoas que vivem aqui, que muitas vezes esquecem de se cuidar, esquecem de si, né? Mas, peraí, que a gente vai chegar nesse ponto do autoconhecimento, mas antes a gente sabe que existe uma jornada, né? Hoje a gente vendo a Vanessa, assim, linda nessa live, com o seu showroom aí, que você tá daí também, que é extraordinário. Quem não conhece, eu convido para ir lá conhecer. É um espaço incrível. Mas você fez outros trabalhos, assim como todos nós que chegamos como imigrantes, muitas vezes precisamos fazer outros tipos de trabalho, até para a gente se posicionar, falar, opa, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas o que na verdade, né, essas experiências que você viveu antes de retornar para o mercado de semijoias, como que elas te prepararam para o sucesso que você tem hoje, né? Tem alguma bagagem que você trouxe? Força, resiliência, humildade. Eu falo que eu precisava passar por aquilo ali. Eu tenho muito orgulho de falar. Você viu que a primeira coisa que eu falei foi da limpeza de casa, né? Eu tenho muito orgulho de falar que eu saí desse lugar. Porque além de você fortalecer e ajudar as pessoas e as pessoas acreditarem que elas podem fazer outras coisas, assim como eu entendo que tem pessoas que se identificam, gostam, fazem, e tá tudo bem. Mas tem muita gente que tá ali e sonha sair dali. Tem muita gente que tá ali e às vezes se esquece de si mesma. Na época que eu limpava a casa, por exemplo, eu lembro que eu não me cuidava.
Eu não tinha minha autoestima, eu realmente fui ao fundo do poço, eu ficava o dia inteiro com aquela roupa, inclusive eu comecei a vender semijoias de porta em porta com a minha maletinha, e eu ia toda sujinha de faxina mesmo vender, e eu achava que aquilo era normal. E aí depois que eu fui buscar o autoconhecimento, toda essa ajuda, foi aonde eu realmente aprendi que não, peraí, eu preciso ser diferente disso, eu preciso ser inspiração para elas, para que elas também passem a se cuidar e a se amar. Então, assim, eu precisei passar por esse processo para ter mais empatia, para respeitar, para valorizar. Hoje, quando eu vejo uma cliente minha chegando, que a maioria delas fazem limpeza de casa e elas investem em semijoia, investem em semijoia, eu falo, eu alcancei o que eu queria. Porque é sobre isso. Eu não era assim naquela época. Eu não tinha essa visão, tipo, eu limpo casa, mas eu sou isso aqui. Eu não sou faxineira. Eu vivo disso aqui, mas eu sou isso aqui. Eu tenho minha identidade, minha autoestima. E eu, na época, eu não era assim. Eu me confundi naquilo ali. Então, eu ficava 24 horas, assim, a não ser quando eu chegava em casa, tomava banho e dormia com aquela roupa, com a mesma roupa, para você ter ideia. Então, quando eu vejo elas investindo nelas mesmas, assim, eu me emociono mesmo de eu falar assim, meu Deus, eu tô conseguindo cumprir o meu propósito, porque eu saí dali e hoje eu vejo que elas se preocupam com isso. Então, isso para mim é incrível. Pois é, e ainda um desafio, né? Porque você me contou que lá no Brasil, antes de vir para cá, você tinha uma loja também que Uhum, vendia roupas e acessórios e semijoias uhum, também. Você tinha era até uma certa referência lá no local onde você tinha a sim. sua loja, e de repente vem para cá e encontra uma realidade que fala, poxa, cadê aquela minha vida, né? Com tudo dando certo, com a minha loja dando certo. Sim. E o que que te levou, né? O que que te motivou de fato a falar, não, eu vim para cá, para o sonho da América e eu vou vencer? O que que trazia essa certeza no seu coração? Eu tinha muita fé em Deus e no que ele me prometeu. Ele deixou bem claro para mim quando eu saí do Brasil que eu ia passar pelo vale, e eu ia afundar mesmo, eu ia para o fundo do poço, mas que ele ia me levantar e que eu só voltaria no Brasil com a minha família formada e que ninguém ia me reconhecer. E aí, quando eu cheguei aqui, eu não tinha aquela opção assim, qualquer coisa eu volto. Sabe aquela coisa assim, o plano B? Não, qualquer coisa eu volto. Tanto que quando eu falava com os meus pais, com a minha família, assim, nos momentos mais difíceis, eu nem ligava para eles e nem atendia eles. Às vezes eu ficava 2 semanas, um mês sem falar com eles, porque eu não estava bem. Então eu não podia passar isso para eles. Então, assim, eu falo que, honestamente, foi uma persistência, uma resiliência e muita fé, porque a gente não sabe que a gente tem isso até a gente precisar colocar isso em ação. É incrível. Eu não sabia que eu tinha essa resiliência, essa força, e eu precisava me tornar uma pessoa mais humilde. E eu só ia conseguir isso se Deus me levasse para aquele lugar de tipo assim: olha, você tinha tudo isso aqui, mas você perdeu tudo isso aqui. E agora? O que que você vai fazer? Eu poderia ficar ali, ó, remoendo aquilo ali, trazendo mágoa, ferida para mim mesma, mas eu falei, não, o que que Deus quer me ensinar com isso, né? E aí foi o fato de eu acreditar que aquilo ali era só uma fase e eu buscar realmente melhorias e o que que eu precisava aprender com aquilo ali que fez eu sair daquele lugar. Eu olho para trás e eu vejo isso. E eu lembro que eu falava assim com Deus assim, porque quando eu puder ter uma pessoa para limpar a minha casa, eu nunca vou fazer com ela o que faziam comigo. E hoje, literalmente, eu não faço com ninguém o que faziam comigo naquela época. Então, eu não reproduzi mesmo. E eu precisava desse tratamento de Deus na minha vida. Porque a gente muito nova, quando a gente vai fazendo um sucesso muito novo, vai tendo muito poder financeiro nas mãos muito novo, a gente se perde um pouco pela falta de maturidade. E no Brasil, eu só consegui reconhecer isso depois que eu cheguei aqui. Que eu era uma pessoa assim e que eu precisava ser quebrado e feito vaso novo mesmo, sabe? E muito interessante isso que você fala, porque é o que a gente vai trilhar aqui na nossa conversa. Você vai falar sobre como o autoconhecimento, né, foi a virada
dessa fase que você tá, você chegou aqui para essa fase que você é hoje, todos esses aprendizados que você teve, mas é legal da gente entender que, vê bem, né? Os recursos você já tinha. Você falou aí de resiliência, de coragem, de Uhum. vontade. Então, isso são recursos que nós temos para avançar, mas acaba que e muitas vezes a gente entra nesse rolo da vida e a gente abafa esses recursos que nós temos e entramos nessa confusão toda, e às vezes para sair é muito desafiador. Sim. Esse é um ponto que a gente vai falar mais na frente, ou seja, que você já tinha os recursos, mas você não sabia como usá-los para avançar. E um Uhum. outro ponto interessante também que eu gostaria de falar, e como tem muitos temas aqui que eu trago sobre negócios, eu gosto sempre de trazer um livro que para mim fez muita diferença, que é Os Segredos da Mente Milionária, né, de Tim Harbeck. Não só ele, como várias pessoas que falam de sucesso nos negócios, de riqueza. Mas o Tim Harbeck, ele tem um quadrante da vida evolutiva, da vida ideal, né? Então ele Uhum. fala o seguinte, que o nosso mundo físico, ele é composto, ele é o resultado de outros 3 mundos, que é o mundo espiritual, o mundo emocional e o mundo mental. E o nosso mundo físico, ele é reflexo desses 3 mundos. E muitas vezes a gente busca mudar o mundo físico através do mental. Mas ele sugere que se a vida está uma confusão, não só na área financeira, mas se você quer desenvolver, de fato, prosperidade e abundância na sua vida, e isso não tem relação somente com dinheiro, o Uhum. primeiro mundo que a gente precisa buscar desenvolver é o mundo espiritual. A gente precisa estar conectado com essa fonte criadora de toda a sabedoria. Por isso que muitas vezes muitas pessoas vencem e depois regridem. Ou muitas pessoas vencem financeiramente, mas têm uma vida familiar completamente disfuncional. Uhum. Então, outro ponto também que você trouxe aqui, que eu achei muito legal, que você também começou, né, desenvolvendo o quadrante do mundo espiritual. E isso, porque assim, né, outra frase que é muito comum se dizer, e ele diz isso também, né, o sucesso deixa rastro, né? Uhum. E que bom que você pôde encontrar isso. Amém. Você já compartilhou, né? Até na live, um pouquinho antes, no Stories, antes de entrar aqui na live, que o autoconhecimento foi um divisor de águas na sua vida. Uhum. Qual foi o momento que você percebeu que precisava olhar para dentro para trabalhar a sua mentalidade para você poder avançar? A gente nunca olha para dentro quando tá tudo bem, né? A gente só quer olhar para dentro quando tá um caos e você não tem mais para onde correr, não tem mais para onde sair. E aí foi quando eu já tive vários momentos assim, na verdade, né? Eu venho fazendo um acompanhamento de autoconhecimento já tem anos, desde 2017 que a gente começou, inclusive você como um profissional que me direcionou para tudo isso. Mas eu falo assim, foi realmente pela necessidade e pela confusão mental que eu estava naquele momento. Era como se as pessoas falassem quem eu era e eu não sabia quem eu era. Então, tudo que falavam de mim, eu aceitava. Tudo como que eu vou explicar para vocês melhor? O que as pessoas diziam, o que as pessoas julgavam, me afetava demais. Me deixava assim desnorteada. E aí eu começava a achar que o problema era só eu, que eu estava fazendo alguma coisa errada no meu negócio. Como assim? Como assim? E aí, quando você aprende o autoconhecimento, você começa a ver tantas coisas que, inclusive, você sabe que está no outro. E aquilo já não te atinge tanto, né? Não te atinge assim, de forma nenhuma, porque tem pessoas que são incisivas, inclusive, que elas realmente acreditam que aquilo ali que elas estão fazendo ou falando é o correto. E aí, se você realmente não saber quem você é e realmente ser sóbrio nas suas atitudes, nos seus ideais, nos seus valores, você realmente escorrega por um caminho que você começa a deixar os rótulos
externos te atingirem. E era isso que estava acontecendo. Então eu me sentia perdida, eu estava completamente perdida, sem identidade e que automaticamente afetava totalmente meu business, né? Totalmente. Como, por exemplo? Como era seu negócio nessa ocasião? O meu negócio era muito Você pequeno, como eu falei. trabalhava muito, você sempre trabalhou muito, né? Muito. Eu lembro que quando eu te conheci, você estava na faxina, você vendia Mary Kay e você estava trazendo, já estava começando com o seu negócio de semijoias. E ainda vendendo móveis. Ainda vendendo móveis, é. Você trabalhava demais, mas não tinha, Não não tinha crescia, resultado. não avançava, não tinha resultado. Não tinha E resultado como nenhum. era? E eu fiquei por anos assim, eu corri, era como aquele ditado, correr atrás do rabo. Era tipo isso, eu ficava girando em círculo e eu não via. Eu cheguei num ponto de assim, de um único pilar que estava um pouquinho melhor na minha vida era o espiritual. De eu estar literalmente no fundo do poço em todos os sentidos. E aí é onde você não tem saída. É como se você estivesse morrendo afogado e só a pontinha do seu dedo tá assim para cima, sabe? E eu me lembro que foi quando eu te conheci, porque é o que eu falo, quando você fala do espiritual, eu acredito muito, a base do meu negócio é Deus, a base do meu negócio é o que Deus tem para minha vida. E aí, quando eu te conheci, eu acredito que é exatamente sobre isso. É a conexão que Deus me enviou para me tirar daquilo ali, puxar meu dedinho para cima e falar assim: ó, você não está morrendo, tá? Você vai voltar a viver. Exatamente aquilo ali. Porque foi dali que eu comecei a estudar sobre o autoconhecimento, estudar sobre os negócios, receber várias dicas que eu comecei a respirar. Mas eu fiquei por anos. Eu cheguei aqui em 2014, comecei com a Semijoy em 2015, isso foi em 2017. Eu estava endividada com meu pai em 50 mil reais. Nossa. Nesse ano. E com o único treinamento que eu lembro que eu fiz, e a gente estava ainda com um treinamento compartilhado, que eu vou te dizer que eu não sei nem como eu consegui te pagar aquele treinamento. Com um único treinamento, em um ano, eu estava realizando e saindo de dívida e realizando tudo aquilo que eu mentalizei na última sessão. Eu me lembro exatamente, isso eu nunca vou esquecer, e esse foi um trabalho que eu executo na minha vida até hoje. Tudo que eu desejo, eu profetizo, eu idealizo, eu mentalizo, eu coloco mesmo para fora, porque acontece, gente, acontece. Então, aquelas pessoas pessimistas, por que elas não saem do lugar? Porque elas não acreditam. Elas não visualizam um lugar melhor. Elas repetem, ficam repetindo palavras negativas. E eu estava nesse ponto. Eu estava fazendo isso. E aí eu me lembro que na última sessão, você quando fala para eu fechar os olhos e imaginar como eu queria estar depois de um ano, eu imaginei uma realidade totalmente oposta daquilo que eu estava vivendo. Tanto que eu estava aos prantos, chorando, porque assim, eu viajei, eu fui lá no negócio. E exatamente no mesmo mês, um ano depois, eu estava realizando exatamente aquilo que eu tinha sonhado naquele momento. E não estava mais com dívida, estava podendo investir na minha empresa. Foi um processo, teve técnicas, teve recursos para isso, né? Mas, Vanessa, foi o esse que... ponto que você colocou, eu gosto sempre de abrir um parênteses aqui, porque a gente não está falando de pensamento positivo só. Uhum. A gente está falando em acreditar. Sim. Você sempre visualizou a sua vida num lugar melhor. E você não só pensava nisso, você sentia isso. E essa é a diferença de pensamento positivo e visualização. Visualização, a gente precisa sentir o sentimento de gratidão mesmo antes daquilo ter acontecido. A gente precisa sentir aquilo acreditando que isso já aconteceu na nossa vida. E aí a gente parte um pouco para a ciência mesmo, né? Porque o nosso cérebro, ele não sabe o que é realidade e o que é pensamento. Então, a partir daquele momento, se você sentiu, né? Eu tenho uma frase que eu digo assim: se fez sentir, é porque faz sentido. Exato. Então, aquilo já está construído para a nossa vida e é a gente seguir fazendo a nossa parte, né? Porque são dois pontos relevantes aqui. Um, que você não está falando de pensamento positivo, você está falando de verdadeiramente acreditar. E outro,
que a gente não está falando aqui de religião, a gente está falando de conexão com Deus, que é essa força suprema que deseja o melhor para a gente. Ele colocou a gente nesse mundo para que a gente tenha vida e tenha vida em abundância. Então a gente precisa se pegar nessa verdade e fazer o nosso melhor, porque se a gente ainda não chegou lá onde a gente precisa, tá aqui, não tá ali, né? E aí é o momento que o autoconhecimento entra. E eu me lembro até como você trouxe, né? Você fez o primeiro trabalho que a gente fez juntas, você fez em grupo. Eu monto grupos de coaching também com mulheres que têm exatamente as mesmas demandas. E ali naquele primeiro momento, o que a gente trabalhou foi gestão do tempo e administração de tarefas e visualização do que eu quero. Hoje, inclusive, eu coloquei um post aqui no Instagram que eu falo sobre isso, né? É comum as pessoas saberem que elas não querem mais para a vida. Eu não quero mais esse emprego, eu não quero mais andar com essa pessoa, eu não quero mais esse casamento. Mas quando a gente pergunta o que quer, a pessoa não sabe, ela não sonha, não se permite sonhar. Mas é que às vezes a vida está tão dura mesmo e a gente vê certas coisas tão sem saída que muitas vezes a pessoa tem medo até de sonhar para não se frustrar. Mas é muito diferente quando a gente começa a se conhecer e a gente começa a despertar esses potenciais que já existem na gente, né? E tudo isso enche a gente de muita coragem e garra para seguir adiante. Muito bom. Pois é. E aí, o que foi mais desafiador, né, na verdade, durante esse processo? Porque você, embora tenha visualizado algo muito extraordinário para a sua vida, a sua realidade estava dizendo outra coisa. E muitas vezes a gente tem muito medo de seguir adiante, justamente por isso. Se eu vou me frustrar, se eu vou me machucar mais uma vez, né? E aqui já é um país que machuca inicialmente muito a gente, pela saudade da família, pelo desconhecido, porque você entra num lugar desconhecido, aí você fala assim, meu Deus, e agora, sabe? É aquilo, não conhece a língua, não conhece a forma daqui. Enfim, então o desconhecido é muito complicado, né? E foi interessante porque é aquilo que eu te falei, de pouco a pouco eu fui, tipo, mantendo aquilo ali que eu fui aprendendo. Depois que cada coisa que eu ia aprendendo, eu ia colocando em prática. Agora, para mim, o que rasgou minha carne foi o autoconhecimento. Que rasgou mesmo, de doer muito. Até realmente eu entender aquilo ali, eu realmente... É muito difícil. Sobre as suas crenças, né? Entender porque você olha para dentro. Aí você vê coisas que não são tão boas, que não estão tão legais, que você precisa mudar. E você assumir isso e reconhecer isso também é muito difícil. Você aplicar isso, porque é muito bom você olhar as suas qualidades, né? Suas coisas boas e as suas deficiências. O que você precisa melhorar para você executar. E você viver uma vida toda reproduzindo o mesmo comportamento e você achar que com um único treinamento você vai mudar aquilo ali, não vai, não tem como. Então você fica martelando e parece que Deus vai trazendo as situações para que você fique treinando aquilo ali. Aí você tropeça, cai, quebra a cara e você fala, não é possível, eu não aprendi isso, não é possível. E aí você vai de novo. Então, assim, para mim, tirando a parte física, né, que é aquilo que eu te falei, do trabalho... de muitos anos trabalhando, porque eu trabalhei 4 anos com a limpeza, muita dor no corpo, muita saudade da família, muita solidão. Tirando isso, a parte de eu realmente me conhecer e trazer à existência o meu potencial foi muito complicado, porque eu não vim do Brasil para cá e me autoconheci. Eu vim do Brasil para cá e me afundei. Então eu estava no fundo do poço, tendo que, além de me conhecer, ainda restituir aquilo que eu tinha perdido, né? Porque eu já tinha perdido minha autoestima, eu tinha perdido meu amor próprio, eu tinha perdido tudo naquele momento. Eu costumo dizer que a jornada não é fácil, né? Isso que você falou, a jornada do autoconhecimento, ela é para sempre. Quando a gente tá bom numa coisa, vem o universo e fala assim, toma mais isso aqui para você aprender agora. Mas eu
eu defendo muito também que as pessoas precisam buscar mentores, Sim. né? Seja, você buscou coaching, você buscou terapia também, Sim. você buscou mentores espirituais para a sua Sim. vida. Então, a gente precisa estar conectado, né, com esses mentores, porque a jornada, ela não é fácil, mas ela pode ser mais simples quando a gente tem pessoas nos mentorando e nos ajudando nessa jornada. Eu não fiz nada por você, eu não fiz nada da sua parte. Você fez tudo por sua conta. E eu acredito que tenha sido mais simples, né, quando a gente tem a confiança de ter alguém ali junto, caminhando Com com a certeza. gente, entendendo sobre isso. E aí, eu queria te perguntar, porque muitas pessoas, né, desejam também, Vanessa, mudar. Que a gente já vai falar, né, do seu negócio hoje, como ele está, como está a sua realidade hoje. Mas eu precisava trazer esse contexto para as pessoas verem que não é só glamour, né? Então, muitas pessoas sabem que precisam mudar, desejam mudar, mas elas não sabem por onde começar, né? Então, o que você diria para essas pessoas? Né? Quais foram as suas primeiras ações assim concretas que você tomou para aplicar o autoconhecimento e começar a transformar os seus resultados? Não só no seu Ai, negócio, mas na sua vida também, né? então, como eu falei, a minha base sempre foi Deus, sempre, aqui nos Estados Unidos, porque eu me converti um mês antes de vir para cá, e aí, então a minha vida cristã toda é aqui. Então, a primeira coisa é realmente você confiar em Deus. Quando você confia em Deus, você adquire valores, que esses valores já vão mudar totalmente o rumo da sua vida. Quanto mais você se aprofunda, porque, claro, quando eu cheguei aqui, eu também era um bebê na fé, como dizem, né? Então, eu também estava aprendendo essa área que eu não sabia. Hoje, o que eu sei, eu não sabia naquela época. Então, hoje eu tenho valores, eu aprendi valores nesse decorrer desse tempo que foram essenciais e eu executo isso até hoje. Eu acho que é o grande diferencial junto com o autoconhecimento. Tudo que eu precisei, toda a minha mudança, como você falou, eu tive pessoas me ajudando no caminho. Eu nunca fiz nada sozinha, nunca. Eu me lembro que em 2017 eu orei para Deus me tirar as semijoias. Olha isso. Olha, Eu orei para Deus me tirar as semijoias e entrou uma pastora dentro da minha casa e ela falou: "Você orou pedindo a Deus para tirar essas semijoias. Só que ele manda te dizer que é nela que ele vai te levantar. É com ela que ele vai te nossa, prosperar, porque ele vai alcançar mulheres através de você. Olha isso. E aí, paralelo a isso, veio você para minha vida. Aí trouxe a questão dos treinamentos, do autoconhecimento. Paralelo a isso, eu continuei tendo toda essa assessoria de mentores perto de mim, espiritual. E aí eu fui cercando cada área da minha vida para que eu pudesse mudar, tipo, vários pilares para que eu pudesse me sustentar aqui para fazer o restante. Gente, não é da noite para o dia. Isso levou anos, ainda leva. Não tem como, a gente vai viver uma vida inteira. Hoje eu até falei isso no meu Instagram, nesse Instagram aqui, pessoal. Não adianta a gente achar que a gente nunca mais vai ter problema. Quando a gente está muito feliz, que a gente nunca vai ter problema. Ou quando a gente está muito triste, que a gente nunca vai sair daquele lugar. A vida é assim, você vai voltar para os lugares de tristeza e de alegria. Acontece que você, quando está triste, tem que acreditar que, peraí, eu hoje, toda vez que eu passo uma situação difícil, eu penso assim, não, mas peraí, depois de uma situação triste, sempre vem uma vitória. Aí aquilo ali me motiva e realmente acontece. Realmente acontece. Da mesma forma que quando eu tô feliz, eu aproveito o máximo aquele momento ali. Tipo, eu quero, sabe? Então, para mim, a base de tudo foi isso: buscar ajuda com as pessoas, buscar ajuda com pessoas que já estavam no caminho à frente do que eu, que pudessem realmente me ajudar, pessoas que realmente tinham conhecimento, conteúdo de várias áreas diferentes para me ajudar, e a minha fé. Porque tem alguns pilares, tem alguns valores que são segredinhos bíblicos, não estou falando de sim. religião, estou falando Bíblia, que é o sustento de qualquer pessoa e que também ajuda muitos empresários. Que muitas vezes você vê um grande empresário e você acha que aquilo ali
que está acontecendo com ele é porque ele deu sorte, é porque ele nasceu com família rica, e muitas vezes não, muitas vezes o rapaz, o cara, a mulher, o que está por trás dele ali são princípios e valores que Exato. muita gente não sabe. É. É o que Eu acho legal. está por trás. Deixa eu só dar um oi aqui para algumas pessoas que entraram um pouquinho depois e a gente não conseguiu falar, já tinha começado. Carmen, minha xará, Carmen Pimpinati, Thalita querida, Michele, Cristiano, meu amigo lá do Brasil. Obrigada, amigo. Seja bem-vindo. Amém. Marisa, Rafa. Gente, eu não vi. Aqui não apareceu para mim, não, Carmen. Eles tem não. pessoal. Que bom que vocês estão aqui ouvindo essa história muito, muito inspiradora da Vanessa, né? A Vanessa está compartilhando sobre essa jornada dela de imigrante aqui dos Estados Unidos. Hoje ela é uma reconhecida empresária da indústria de semijoias, mas nem sempre foi assim. E, Vanessa, voltando aqui, é uma coisa que eu gosto muito de desmistificar. As pessoas confundem muito religião, se a gente fala de Deus, confunde com religião, e não tem nada a ver. Deus é força suprema, sabedoria suprema, criador de tudo isso, e se a gente não tiver conectado com Ele, sinto muito, a sua jornada pode até caminhar, mas se a gente vai falar de prosperidade e abundância, não acredito que tenha, porque quando a gente fala em prosperidade e em abundância, são em todos os pilares da nossa vida, né? Não é só sobre dinheiro. E a gente precisa entender, nesses anos que eu estudo sobre desenvolvimento pessoal, comportamento, neurociência, enfim, tudo isso que eu estudo, eu tenho a Bíblia como fundamento de princípios. Ali tem tudo isso que eu estudo, o princípio está lá, né? Todos os maiores cientistas da área de desenvolvimento humano, eles buscam as suas chaves lá na Bíblia. Então, fica aí o convite, se você não conhece, se informar um pouco mais, porque foi o que a Vanessa falou, é um livro de princípios e valores, a chave da riqueza está lá, a chave do autoconhecimento está lá. É um livro milenar que continua fazendo o mesmo sucesso. Eu falei exatamente sobre isso com o meu marido essa semana. E eu vou falar uma coisa, Carmen. No Brasil, eu lutava com a força do meu braço. Eu não conhecia Deus, tá? E eu lutava com a força do meu braço. Conquistei coisas, conquistei, mas eu não tinha paz. Eu não sabia quem eu era. Eu vivi uma vida desordenada. E hoje eu posso dizer que tudo, exatamente tudo que eu tenho, foi Deus que me deu. Exato. Porque Ele traz as conexões, Ele traz a oportunidade que você não consegue na força do seu braço. Nesse país, se você não tiver Deus, que Ele traz essas conexões, traz todo esse material, toda essa bagagem, todas essas oportunidades para você, você não flui. A minha vida, e eu não falo isso da boca para fora. Não falo, tem muito fundamento atrás disso. Com certeza. A gente pode fazer até depois uma live sobre isso, autoconhecimento e a Bíblia. Sim. Né? Bom, hoje você tem um negócio que está em franca expansão, está em crescimento, você tem uma loja física, você tem um e-commerce, você tem planos para segmentar o seu negócio também, não vou fazer aqui spoilers. E como que o autoconhecimento ele continua sendo essencial para você nessa fase que você está agora? Como que isso impacta para você? Então, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente fica uma coisa muito ampla, né? E aí, o autoconhecimento nada mais, nada menos é que você saber as suas habilidades e as suas deficiências. Automaticamente você consegue sobressair o que você precisa e melhorar aquilo que você não tem. E desde o momento que eu descobri isso, eu pensei assim, qual que é o meu diferencial? Hoje em dia a gente vê muitas pessoas seguindo outras e botando outras pessoas de referência e muitas vezes nem olha para ela mesma. Às vezes ela tem alguma coisa assim super interessante e ela não aproveita, não usa aquilo ali. E o autoconhecimento fez eu enxergar que eu tinha coisas muito autênticas e exclusivas. E aí eu pensei, peraí, como eu gosto de ser atendida? O que
que eu gosto para mim? Qual que é o grande diferencial? O que que faz sentido para mim quando eu vou numa loja? O que que faz sentido para mim quando eu recebo um atendimento? Então eu comecei a pensar dessa forma. E eu sou uma pessoa muito exigente nesse sentido de atendimento, de qualidade, de produto. Eu sempre falo isso no meu Instagram profissional, que eu gosto de coisa boa, eu gosto de coisa exclusiva, eu não gosto de ser igual a todo mundo, não Eu gosto também. mesmo. Ah lá, ah lá. Estou de Vanessa Tessinari Joias porque eu sou Ai, que exclusiva. lindo. Exato. E aí, o que que eu fiz? Quando eu comecei a descobrir isso, essa autenticidade que eu tinha, essa questão de ser autêntica, assim, no falar, no realmente se colocar, ter essa comunicação, eu comecei a usar aquilo ali a meu favor e colocar isso no meu negócio. Então foi o quê? Pandemia, live. Opa, peraí, trabalhei anos, formei em comunicação, jornalista, trabalhei anos com rádio. Bora botar isso em prática. Exclusividade? Peraí, eu gosto de exclusividade. Ok, então eu vou aplicar isso no meu negócio. Então eu comecei a trazer tudo aquilo que eu fui aprendendo de mim mesma, do que eu gostava e do que fazia sentido para mim no meu negócio. E aí que foi o grande diferencial. Muitas pessoas até na época me julgaram e falaram assim: não, Vanessa, mas como assim? Se eu quiser uma peça igual, você vai perder venda. Se a pessoa quiser outra peça, você vai perder venda. Gente, eu vejo uma infinidade de semijoias. Eu não vou perder venda. Isso vai ser o meu diferencial. E aí eu ouvi o que realmente fazia sentido para mim. E eu me mantive firme. E hoje é o meu grande diferencial. É Sim. a exclusividade, a autenticidade, um atendimento exclusivo, que a pessoa vem até a loja, né? E tem esse momento só dela, onde a gente pode conversar de tudo, pode trocar testemunho. Pois é, Então, é que eu me lembro, Vanessa, desculpa te cortar, mas claro. é que faz sequência. Aham. É, você não vende só semijoias, você vai Não. muito além disso, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Sim. porque as semijoias, ela é consequência de um trabalho que você faz com aquela mulher. Eu mesma sou um exemplo, eu não usava peças grandes, Uhum. né? Embora eu viva o autoconhecimento há muitos anos na minha vida, mas essa parte que você trabalha de estilo também é uma parte do autoconhecimento. Uhum. E foi a partir de você que eu comecei a usar peças maiores, que me destacam, que me deixam mais bonita, eu me sinto mais segura. E é esse trabalho, né? Que você trabalha muito em cima da autoestima da mulher, de reconhecer o potencial dela, muitas vezes que a gente nem sabe. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você lembra quando eu falei da questão que Deus falou que me levantaria com as semijoias para alcançar mulheres? A Sim, gente acha que cumprir propósito de Deus é só falar de Deus, é só ficar falando de Deus ou é, estar dentro da igreja. E não é. não é. Hoje eu cumpro o propósito de que forma? Ajudando as mulheres a se amarem e a se descobrirem. Descobrirem potencial que muitas vezes elas nem sabem. Que vão ser mais assertivas no trabalho, mais assertivas na casa, na família, no marido. Ah, mas com semijoia? Sim, com semijoia. Porque quando cada cliente entra aqui na minha loja e ela é respeitada, respeitada na individualidade, no estilo, ela olha para ela e ela vê que, tipo assim, isso aqui é o meu estilo. E aí, olha, eu posso chegar nesse estilo. Será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu não quero? E aí sim faz todo sentido para mim. Por quê? Eu estudei a consultoria de imagem, não com o intuito de praticar a questão das cores, enfim, fazer essas análises, mas para trazer isso para a minha marca. De que forma? Hoje, quando a pessoa chega aqui com o momento só dela, eu olho para a pessoa. Qual a diferença de você ir numa loja na rua e você vir aqui? É olhar para você. Eu não estou preocupada com quanto você vai comprar. Eu quero que você faça a compra assertiva. O que que é isso? Eu vou olhar para você, eu olho, eu já identifico o seu estilo. Daí eu te escuto. O que você gostaria? Porque tem pessoas que querem manter o seu próprio estilo e tem pessoas que elas falam assim: ah, eu queria dar uma inovada. Ai, Vanessa, eu só uso preto e branco. Carmen, eu só uso cores neutras. Eu queria dar uma, assim, um colorido. Eu acho bonito, mas eu não consigo usar. E aí é onde entra
essa lapidação, mas respeitando com muita suavidade. Eu me lembro que você não começou usando peças grandes e Não, coloridas. era só Você pequenininho. começou na minimalista, mas com cores. E eu tenho muitas clientes. Os meus maiores casos de semijoias aqui, eu falo que são casos, porque, como eu te falei, vender semijoia para mim nem é o meu caso, Não. ok? Nem é. Nem é. As pessoas chegam aqui, tipo assim, eu vou até começar a gravar isso para colocar no Instagram, porque é o meu grande diferencial, na verdade. Quando elas chegam aqui, eu tenho vários casos de pessoas que só usavam preto e branco e passaram a usar colorido, e de pessoas que só usavam coisas menores e hoje só querem coisas grandes. Ontem, na minha live, inclusive, da última Black Live que eu fiz, tinha uma cliente que eu falei, gente, Elane, você está usando peças que há 3 meses atrás você não usava, e você agora está escolhendo. E eu não precisei forçar, eu não precisei falar muita coisa, simplesmente aconteceu. Ela foi comprando uma peça, eu fui respeitando. Eu acho que o respeito é essencial. Eu gosto de ser respeitada, então. Vanessa, tem um ponto que é muito importante isso que você falou, porque a Semijoias, ela é consequência de um trabalho que você faz de desenvolvimento de autoestima. Inclusive a Regina está falando aqui, Sim. perfeito atendimento. Gratidão pelo seu atendimento tão especial que fortalece nossa autoestima. Eu nem tinha Amém. problema de autoestima quando a gente começou a fazer esse Não. trabalho para eu mudar, mas eu entendi que por conta do meu trabalho, inclusive, que se eu usar peças, as peças também comunicam muito o que eu quero falar. E isso fez muita diferença para a minha vida. Então você também não fala só da semijoia, você entende do estilo de roupa, você entende da personalidade daquela cliente. Então tudo E isso é o seu do gol, né? diferencial. Do É, gol que ela quer alcançar. Porque, por exato. exemplo, você não tinha problema, mas eu via muito assim, que muitas pessoas acabam deixando dinheiro na mesa, como eles falam, ou potencial, porque elas não se apresentam da forma imponente como a própria profissão Exato. necessita, né? É, é. E aí, eu acho muito bacana isso, porque o seu negócio, né? Agora eu queria falar um pouquinho que você saiu daquela. Era uma loja que você tinha lá em um quarto da sua casa, embora fosse muito bonito, você atendia com horário marcado. Hoje, embora você tenha o seu showroom bem maior, bem mais equipado, você também atende com hora marcada, tudo muito personalizado. Mas você também investiu no mercado eletrônico, você foi para o e-commerce, a gente acompanhou bem, né? A gente estava fazendo esse processo do desenvolvimento do seu negócio e você. Qual foi o diferencial, né? Porque quando a gente vai para o e-commerce, a gente sai aqui do nosso bairro, a gente deixa de ser uma Sim, lojinha de bairro e vai para o mundo. sim. E qual foi o diferencial quando você de fato investiu nisso e entrou de cabeça, o impacto que isso trouxe para o seu negócio? Eu, na verdade, Carmen, eu sempre gostei de coisas inovadoras e diferentes. Então, eu sempre pensava no físico, mas principalmente no online. Então, eu sempre fiz muito catálogo, trabalhei muito WhatsApp. Desde 2017, a gente começou a trabalhar bastante WhatsApp, comecei a trabalhar muito Instagram. E nisso, eu fui crescendo muito no online, até mais do que no físico. Então, quando eu mudei a minha loja para o físico, essa loja maior, sair da minha casa, eu já estava estruturada. Tipo, o profissional, o online, A ele, operação. Ah, o online, ele me deu a estrutura para eu executar o físico fora da minha casa. uhum, Então, como que eu fiz? Na pandemia, enquanto estava todo mundo desesperado, eu já estava saindo na frente com o catálogo. Então, eu já sim. tinha os catálogos para enviar para todo mundo. E aí, eu comecei a enviar. Eu vendia todos os dias na pandemia. Eu comecei a fazer as lives, que eram raridades também. Foi tudo que foi me levantando. Então, eu fui usando tudo que foi surgindo ao meu favor na área do online. E que foi o que me deu a estrutura para eu montar o físico. As pessoas chegavam na minha loja e falavam assim: nossa, como você cresceu! E aí eu falava: não, mas o meu crescimento não foi daqui, o meu crescimento foi lá do online. Ele que me deu a estrutura. Então, da onde as pessoas não viam, foi o que me deu a estrutura para eu estar no físico.
Muito bom. Bom, e isso é muito importante, né? Porque você é campeã de audiência de lives. Eu acompanho sempre que posso, vejo as suas lives. Eu nunca vi alguém com tanta habilidade para vender semi-joias. A forma como você apresenta, a gente se sente vestida Eu quando amo. assiste a sua live, né? Então, foi o que eu falei na sua apresentação. É admirável o teu sucesso também, além de muita garra, estratégia, Sim, planejamento, tá muito relacionado em você amar isso que você eu amo. faz. E eu me inspiro em você nas lives. Um dia eu chego lá, hein? Até aqui no Instacast, um dia eu vou estar lá toda maravilhosa. Mas, Vanessa, pode não parecer, né? Mas a gente já está aqui Isso não. estendendo no nosso tempo e eu queria que você compartilhasse um pouco, né, sobre se você pudesse deixar uma mensagem para mulheres assim como você, que ela pode até não ser uma imigrante, mas na própria vida, onde ela está hoje, em qualquer parte do mundo, mesmo ela sendo brasileira, estando no Brasil. E muitas vezes ela pode estar acreditando que já não tem tempo, que já não é mais a hora, que está tudo muito difícil, que a vida, que isso não é para mim, o meu sonho não é para mim. Mulheres até que deixaram de sonhar por não acreditarem que é possível realizar por conta da idade ou por conta do meio que vive. Queria que você deixasse uma mensagem, né? Qual seria uma mensagem de ouro para essas mulheres se inspirarem, começarem e também chegarem aonde você chegou, ou até mesmo ir além? A minha mensagem é: olhe para dentro. A gente está vivendo uma era que temos muitas informações no Instagram e a vida de todo mundo no Instagram parece ser perfeita. E aí a gente às vezes olha para nós e fala assim: uau, mas eu não estou vivendo isso. Não, olha para dentro de verdade. Tenha orgulho da sua trajetória, porque por mais simples que pareça, você saiu de algum lugar e já está num lugar melhor do que da onde você saiu. Então, se a gente olhar para dentro, se a gente tiver princípios e valores, hoje os princípios principais meu que me movem o tempo inteiro é a gratidão, a humildade, a honestidade e eu ser dizimista fiel. Isso para mim são coisas que eu não abro mão em qualquer coisa que eu vá fazer. Honestidade, gratidão, ser dizimista fiel, né? E também a generosidade é uma coisa que para mim também faz muito sentido. Você ser uma pessoa generosa. Então, assim, acredite nos seus sonhos, mas quando eu falo acreditar, é acreditar mesmo, colocar a fé em ação, fazer mural dos sonhos, você realmente visualizar que você pode aquilo ali. Eu, só rapidamente, há um ano atrás, eu estava passando por um divórcio e até então não tinha nem feito contato ainda com o meu marido. E em um ano, eu coloquei no meu caderninho dos sonhos que eu queria voltar meu namoro com meu marido, que é meu marido atual, né? Que a gente já namorou lá no passado, casar com ele e ter um filho com ele. E eu estou, em um ano, eu realizei exatamente isso. Porque eu não só coloquei no meu caderninho, eu orei, eu acreditei. E aquilo ali aconteceu, como vários outros sonhos materiais da minha vida. Então, é realmente você olhar para dentro, que é o autoconhecimento, você se conhecer, conhecer suas habilidades, por mais simples que você pareça ou que você pensa que você tem sempre algo diferenciado para oferecer. Eu já estive nesse lugar de achar que eu não podia, que eu não tinha nada para oferecer, de falar sobre isso, inclusive. E olha quantas habilidades que hoje eu tenho e reconheço. E assim, tenho orgulho de realmente reconhecer. Isso aqui faz parte de mim, isso aqui tá comigo, é meu mesmo, e tá tudo bem, cada um tem a sua. Então, é sonhar, é acreditar e ter princípios e valores. O mundo está perdido, mas a gente pode fazer a diferença. A gente tendo princípio, não importa o que fazem com a gente, não absorve o que fazem. A gente vai sofrer, vai chorar, mas o que está dentro de você, quem vai te honrar sempre é o Senhor. É Sim, isso que eu acredito. que bom, que lindo. E olha, eu quero aproveitar, antes da gente fazer as considerações finais, a gente está na semana aqui do Thanksgiving, amanhã é Thanksgiving, é o Dia de Ação de Amém. Graças, é um dia aqui nos Estados Unidos, onde
tudo fecha, de fato, é um dia, uma data muito importante aqui nos Estados Unidos. Quero te desejar feliz dias de ação de graças a todos vocês que estão aqui na live também. Eu desejo que amanhã seja um dia que você possa dedicar um tempo e parar para refletir sobre tantas bênçãos que você recebeu durante esse ano. Mesmo parecendo difícil, a gente sempre tem muita coisa, a gente tem sempre muito mais para agradecer. E quando a gente se coloca na energia da gratidão, porque a gratidão é uma energia, a gente se coloca também na energia do avanço. Eu acredito que esse é um das chaves da Vanessa, do avanço dela, porque ela acredita que merece e ela acredita que pode fazer. E eu acredito também, Vanessa, que amanhã você tem muito a celebrar, inclusive o seu bebezinho que está para chegar. Né? Daqui a pouquinho o Anthony está aí em poucos dias, então que Deus abençoe ele também. Amém. Aonde que o pessoal pode te encontrar, Vanessa? Fala seu Instagram, sua loja, onde você está. Gente, ó, nosso Instagram, esse aqui é o meu Instagram pessoal, mas o profissional é o Vanessa Tessinari Jewelry, é uma logozinha rosa, é facílimo de encontrar. E nós temos um showroom aqui em Deerfield Beach, mas também enviamos para todos os Estados Unidos. Nosso telefone de atendimento é o 561-633-2340 e vocês podem chamar pelo WhatsApp, que a gente faz o atendimento online, envia com frete grátis para todos os Estados Unidos e faz pagamento facilitado, enfim. Aqui, mulher não fica sem comprar semijoia. Não fica, gente. Perfeito, eu vou lá, eu vou consultar isso daí, porque essa época de Natal é muito importante a gente atualizar, né, a nossa... Com certeza, amiga. Vanessa, quero te agradecer muito também. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, pela disponibilidade do seu tempo. Eu sei que você está sempre a 1000 por hora, mas eu quero agradecer por você compartilhar um pouco da sua história e contar também sobre o segredo do seu sucesso. Obrigada. Bom, pessoal, um beijo para todo mundo. Muito obrigada pela presença. Fiquem com Deus e até quarta-feira que vem, no próximo episódio do InstaCast CL. Beijo, gente. Obrigada. Boa noite.